A gente atravessa o Atlântico para conversar com o Felipe Killing, mas o Killing está especificamente de olho numa situação lá do Oriente Médio, né? O Irã hoje voltou às manchetes, o país acabou tendo um dos jogadores de futebol condenados por ter participado daqueles atos, daqueles protestos depois da morte da jovem que foi detida pelo uso incorreto do véu. O Killing vai explicar tudo pra gente sobre essa história, até porque a seleção iraniana foi para a Copa do Mundo e essa foi uma questão de destaque nessa Copa do Catar. Boa tarde, É verdade, viu, Edu? Boa tarde a você e a todos no Brasil. A história de Amir Nasser Azadani, jogador de futebol iraniano, repercutiu no mundo todo. Ele corria o risco de ser sentenciado à pena de morte por ter participado de protestos no Irã. As autoridades da República Islâmica afirmam que ele teve envolvimento em demonstrações violentas e que assumiu isso. Só que a família e amigos dizem que, sob tortura, ele foi obrigado a confessar algo que não fez. E durante a Copa do Mundo no Catar, o caso ganhou ainda mais destaque, com jogadores da seleção iraniana falando sobre o caso e outras personalidades também. E aí aconteceu o julgamento, e ele escapou da pena de morte, mas foi condenado a pelo menos 16 anos de prisão. E nesse mesmo julgamento, outras 3 pessoas foram condenadas à pena de morte, também por participarem de manifestações. E a revolta popular no Irã começou justamente em setembro do ano passado, após a morte de Mahsa Amini, essa jovem curda que você citou, que estava sob custódia da polícia moral por não utilizar o véu de forma correta. Um general iraniano que se manifestou publicamente chegou a falar que cerca de 300 pessoas morreram entre civis e agentes de segurança desde o início das manifestações, mas ONGs de direitos humanos afirmam que esse número é bem maior, são mais de 500 civis que morreram. Entre esses civis, 69 menores de idade, lembrando que muitos protestos aconteceram em escolas por parte de meninas, além de 66 policiais. E países da União Europeia têm condenado bastante a justiça iraniana. A ministra de Relações Exteriores da Alemanha disse que um regime que mata a sua própria juventude para intimidar a população não tem futuro. E essa tem sido a estratégia da República Islâmica: aplicar penas severas para impedir que outros protestos aconteçam. O líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, disse num pronunciamento à TV que essas pessoas que foram condenadas à pena de morte tiveram o crime de traição, colocando fogo em monumentos públicos e também participando de atos violentos que resultaram em mortes. E no Irã, o crime de traição pode levar à pena de morte. Muito se disse que no começo desses protestos talvez a situação mudasse no Irã, né? Chegou-se a falar do fim dessa polícia da moralidade, mas na semana a gente falava aqui nesse espaço do retorno de avisos sobre o uso do véu, né? E as mulheres cada vez mais aí pedindo liberdade para saírem às suas como bem entenderem. Enfim, a gente vai ter que continuar acompanhando para ver se teremos alguma consequência ou não destes protestos que já se desenrolam aí há pelo menos 3 meses pelo Irã. Que nem uma outra coisa que está se desenrolando já há alguns meses é a disputa na família real. Eu sei que você gosta dessas fofocas reais. O príncipe Harry está lançando um livro de memórias aí. A gente falou já bastante do livro por aqui. E tem mais polêmica agora? Tem mais polêmica. Hoje teve o lançamento global em 16 línguas, vários países, lançamento inclusive em português. E as vendas começaram à meia-noite, horário aqui do Reino Unido, e já tinha fila, muita gente querendo o exemplar, apesar que várias histórias já foram vazadas na semana passada, até uma estratégia para manter o assunto na mídia, falar bastante sobre o lançamento do livro. Entre as histórias vazadas, o Harry afirma que foi agredido pelo irmão William, que matou 25 soldados do Talibã quando serviu o exército britânico. Foram 2 vezes que ele fez excursões ao Afeganistão, em 2008 e 2009, depois em 2012, e aí o Talibã respondeu, disse que não vai esquecer dessas mortes, porque o Harry conta no livro que encarava essas pessoas como peças no xadrez que precisavam ser retiradas. E aí o grupo radical que controla o Afeganistão afirmou que não eram peças no xadrez, mas sim seres humanos que tinham famílias. E aí o Harry também divulgou questões particulares, como a primeira vez quando ele teve sexo, perdeu a virgindade, uso de drogas.
E tem, claro, uma questão muito pessoal, né? O Harry afirma que quer dar a versão dele da história, mas não dá para negar que tem também a questão financeira. Ele e a Meghan fecharam um contrato com uma editora americana para divulgar 4 livros. Este é o primeiro, no valor de mais de 100 milhões de reais, 20 milhões de dólares. Além disso, ele também fechou recentemente um contrato com a Netflix no valor superior a R$500 milhão. Então, somando aí, dá mais de 600 milhões de reais.